Bom, pessoal, dando continuidade ao nosso estudo acerca do crime de lesão corporal, vamos conversar agora sobre lesão corporal dolosa privilegiadas, como apelida-se, né, esse tipo de lesão corporal. Mas, na verdade, nós temos uma causa de diminuição de pena, né, uma minorante. É tanto que o próprio legislador coloca isso, deixa eu pegar aqui o marca-texto, tanto que o próprio legislador coloca isso aqui, ó, diminuição de pena, tá? Antes do próprio parágrafo 4º, certo? Então, nós temos aí nesse parágrafo 4º o seguinte: se o agente, estamos dentro do artigo 129, tá, pessoal? Só lembrando, estamos dando continuidade às aulas anteriores acerca de lesão corporal. Essa é a nossa quarta aula sobre o crime de lesão corporal. Parágrafo 4º do 129 diz: se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral, ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida à injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de 1/6 a 1/3. Bom, essa redação do parágrafo 4º, como vocês podem ver, é idêntica à do parágrafo 1º do artigo 121, que nós já falamos sobre ela, né? Que fala do homicídio privilegiado e que também, na verdade, são casos de diminuição de pena. Então, lá nós falamos sobre o que é um relevante valor social, um relevante valor moral, o domínio de violenta emoção, que é essa reação imediata, né? O que é essa injusta provocação da vítima. Já falamos sobre a natureza jurídica dessas causas de diminuição de pena, enfim. Então, tudo que nós conversamos lá sobre o parágrafo 1º do 121 se aplica aqui. E eu trouxe ainda também a possibilidade de substituição da pena, prevista no parágrafo 5º também do artigo 129, né, do Código Penal, que diz que, não sendo graves as lesões, né, o juiz, não sendo graves as lesões, pode ainda substituir a pena de detenção pela de multa, e tem aí um valor da multa. Inciso 1, se ocorre qualquer das hipóteses do parágrafo anterior, ou seja, essas hipóteses nós acabamos de conversar sobre elas, do parágrafo 4º. E inciso 2, se as lesões são recíprocas. Então, não sendo graves as lesões e presente qualquer uma dessas hipóteses do parágrafo 4º, se o agente comete o crime de lesão corporal impelido por motivo de relevante valor social ou moral, ou está sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, né? Então, a pena de detenção, ela poderá ser substituída por simplesmente uma pena de multa. E a mesma coisa também pode acontecer quando as lesões forem mútuas, né? As chamadas lesões recíprocas. Como assim, professora? Imagina que ambos os agressores, que ambas as pessoas que se ferem, dizem ter agido em legítima defesa. E não existe prova do início da agressão. Quem foi que começou a agressão? Então, nessa hipótese, ambos cometeram lesões recíprocas, ambos podem ser, inclusive, absolvidas. Agora, imagina que ambos os agressores se ferem e um deles agiu em legítima defesa. Absolve-se aquele que agiu em legítima defesa, né? E condena-se o outro com essa privilegiadora. Por quê? Porque houveram agressões recíprocas, né? Outra situação seria que ambos os agressores são culpados e nenhum deles agiu em legítima defesa. Então, os dois devem ser condenados com esse privilégio, né? Ok? Lesão corporal dolosa ou preterdolosa majorada, tá? É o que traz o parágrafo 7º do artigo 129, que, na verdade,
nós temos aqui essa majorante de 1/3, se ocorrer qualquer das hipóteses dos parágrafos 4º e 6º do artigo 121 desse código. Professora, eu não me lembro o que é que dizia, sei que nós já estudamos no crime de homicídio, mas eu não me lembro o que é que diziam essas hipóteses desses parágrafos 4º e 6º do 121. Não tem problema, eu coloquei aqui para vocês, olha. No caso, a pena vai ser aumentada de 1/3, né? Se ocorrer qualquer dessas hipóteses aqui que se aplicam à lesão corporal dolosa, assim como se aplicam ao crime de homicídio doloso, tá? Então, vai ter esse aumento se o crime for praticado, o que diz lá o parágrafo 4º, né? Segunda parte desse parágrafo 4º. Se o crime for praticado contra pessoa menor de 14 anos ou maior de 60 anos, tá? E outra situação é se o crime for praticado por milícia privada, né, sob o pretexto de prestação de serviço de segurança ou por grupo de extermínio. Nós já conversamos também sobre o que é essa milícia privada, o que é o grupo de extermínio na aula sobre o crime de homicídio. Então, sendo essas situações, se o crime for praticado contra pessoa menor de 14 anos ou maior de 60 anos, se o crime for praticado por milícia privada, sob o pretexto de prestação de serviço de segurança ou for praticado por grupo de extermínio, a lesão corporal vai ser majorada de 1/3, ok? De acordo com o que está trazendo aqui esse parágrafo 7º. Aqui eu só coloquei para vocês, né, o que nos interessa dos parágrafos 4º e 6º do 121, para vocês entenderem em que parte desses parágrafos nós devemos nos deter para aplicar essa majorante de 1/3. O que mais? Lesão corporal culposa, né? Professora, quando é que a lesão corporal é culposa? Bom, nós já vimos aí que é uma infração de menor potencial ofensivo. Vejam aqui que a pena máxima não ultrapassa 1 ano, né? Então, vai seguir o rito dos juizados especiais criminais, lá da Lei 9.099/95, inclusive sendo possível também a suspensão condicional do processo, tá? Então, a lesão corporal culposa, que é tratada aqui nesse parágrafo 6º, é aquela que resulta de negligência, imprudência ou imperícia, né? A mesma sistemática também do crime de homicídio culposo, o que é modificado é apenas o resultado, né? No homicídio culposo, o resultado é a morte da vítima, obviamente. Aqui na lesão corporal, o resultado é a lesão da vítima, né? Essa lesão que resultou de negligência, de imprudência ou de imperícia. Então, todas as outras considerações que nós fizemos lá no homicídio culposo se aplicam aqui. O que muda é só o resultado, tá? E lembrando também que o grau das lesões sofridas não interfere no tipo, né? Se ela foi culposa, vai para esse tipo penal aqui do parágrafo 6º. Não importa se ela resultou numa debilidade permanente, tá? Isso não se aplica. Não importa o grau das lesões sofridas, isso não interfere no tipo, só vai influenciar lá na hora que o magistrado for fixar a pena base de acordo com os critérios do artigo 59 do Código Penal, que vocês também já conhecem, nós já estudamos, certo? O que mais, professora? Perdão judicial, né? Nós já conversamos sobre o que seria, né, esse Instituto do Perdão Judicial, e vejam que ele também é aplicado aqui no caso da lesão culposa. Nós falamos sobre ele lá no crime de homicídio, e ele também se aplica aqui na lesão corporal culposa. Lembrando que é o instituto pelo qual o juiz, né, embora tenha a prática de um fato típico, antijurídico, por alguém comprovadamente culpado, né, um fato típico, antijurídico e culpável, a pena deixa de ser aplicada se estivermos diante de uma das hipóteses taxativamente previstas em lei, né? Deixa de ser aplicada a pena, levando em consideração determinadas circunstâncias, né, que concorrem para o evento, né, onde o Estado perde o interesse
de punir, né? Então, aí é quando as consequências da infração atingiram o próprio agente de uma forma tão grave que a sanção penal se torna desnecessária. Então, nesses casos, também é possível a aplicação desse perdão judicial no caso de lesão corporal culposa, de acordo com o parágrafo 8º do 129. O que mais? Lesão corporal culposa majorada. Lá no parágrafo 7º, né, a gente já viu que ele se aplica na lesão corporal dolosa, né, que é o parágrafo 7º, né, na lesão corporal dolosa majorada, mas ele também se aplica no caso de lesão corporal culposa, tá? Aumenta-se a pena de 1/3 se ocorrer qualquer das hipóteses dos parágrafos 4º e 6º do 121. Mas, professora, nós já vimos que isso se aplica se a lesão corporal dolosa for dolosa. Sim, aplicamos a segunda parte do parágrafo 4º e o parágrafo 6º. Mas quando ela é culposa, a majorante que se aplica é a da primeira parte do parágrafo 4º do 121. Primeira parte do parágrafo 4º do artigo 121. Para facilitar, eu coloquei aqui. Ou seja, a pena é aumentada de 1/3 se essa lesão corporal culposa resultar de inobservância de regra técnica de profissão, arte ou ofício, ou se o agente deixa de prestar imediato socorro à vítima, não procura diminuir as consequências do seu ato ou foge para evitar a prisão em flagrante, né? Também nós tratamos de todas essas hipóteses lá no crime de homicídio culposo, certo? Então, pessoal, é isso. Próxima aula vamos conversar a respeito da lesão corporal e violência doméstica e familiar.